Neste dia 28 é comemorado o Dia do Orgulho LGBT. A data desse ano traz consigo a vitória de uma batalha enfrentada há anos, que é a doação de sangue. Olha só, gente, neste domingo agora é celebrado o Dia do Orgulho LGBT. E nesse ano foi aprovado pelo STF a doação de sangue pela comunidade LGBT. E para falar melhor sobre o assunto, estou agora com o Felipe Coelho, que ele faz parte do coletivo Leilane Assunção. Olá, Felipe. Olá, bom. Então, Felipe, foi uma grande vitória para a comunidade poder doar o sangue a partir de agora sem restrições, né? Sim, com certeza. É uma luta aí que já tem algum tempo, né? Aqui no estado, inclusive, a gente já teve sinalizações importantes há um tempo, né? Com a entrada de um processo por um homem que foi doar e teve esse seu direito, né? Barrado, que ele ganhou em primeira instância essa possibilidade de doação. Só que a gente já está aí há algum tempo lutando para que esse seja um direito extensivo a todas as pessoas LGBTs, né? E agora, com essa decisão da STF, eu acho que acaba sendo uma grande vitória de luta de muitos anos, né? Pelo combate à LGBTfobia institucional e tantos outros preconceitos que estão por aí. Certo. Mesmo com a decisão do STF, o Hemonorte só veio ser notificado recentemente sobre a questão da liberação, né? Está sendo planejado algum ato coletivo pelo coletivo Leilane Assunção para realizar uma doação de sangue, tendo em vista o estoque crítico do Hemonorte aqui no estado? Então, nós, há um ano atrás, mais ou menos em setembro, né, quando saiu essa primeira decisão aqui no estado, uma decisão judicial, né, a gente fez uma campanha na época para dar visibilidade à decisão, e foi quando, inclusive, nós tivemos a ação frustrada por esse impedimento institucional, né? Óbvio que na época a gente analisava que outros caminhos poderiam ter sido tomados, né? O Estado poderia ter protagonizado o combate a essa LGBTfobia institucionalizada, quando não aconteceu, né? Mas de lá para cá a gente tem acompanhado esse processo e quando saiu a decisão, né, final da STF e junto com a retificação da orientação da Anvisa, a gente vem conversando muito em como garantir a realização de uma nova campanha, né? De toda forma, é um contexto diferente, né? Até esse contexto da pandemia, que é o que de alguma forma acelerou a votação no STF, né? Acaba impactando sobre nós também, né? Muitos dos militantes do coletivo ou são um grupo de risco ou estão em outras formas de trabalho vulnerabilizadas, né? Que acaba não tendo tempo de ir lá durante o período em que ele está aberto, mas a gente tem dialogado bastante dentro do coletivo para a gente conseguir realizar alguma ação para incentivar a doação, até para dar visibilidade, até para reafirmar essa conquista tão importante para nós LGBTs, né? E fora essa vitória, quais dificuldades ainda faltam ser vencidas nos dias de hoje? Diversas, né? No caso da doação de sangue, obviamente que ela tinha muito a ver com a gente publicizar junto às pessoas hétero, às pessoas cis, né? Formas de se pensar a relação com pessoas LGBTs que não fossem tão marcadas por violência, estigmatizadas e até demonstrando, né, a humanidade que nós compartilhamos, que muitas vezes aqueles LGBTfóbicos acabam secundarizando elas, né? Mas é uma marca ainda muito grande a LGBTfobia, por exemplo, no mercado de trabalho, né? Principalmente quando a gente fala de pessoas trans, né, que são excluídas já de partida de diversos processos seletivos. A gente tem também dentro dos ambientes familiares, né, muitas pessoas LGBTs que são expulsos de casa, inclusive antes da adultez, né, mesmo na sua adolescência, ali na juventude, enquanto o problema de moradia, que aparece ser um grande problema dentro da comunidade LGBT, apesar de não ser tão debatido, né, diversos são aqueles que têm que viver ou de alguma solidariedade de amigos ou de algum outro parente, ou então, muitas vezes até tendo que parar em situação de rua, né? Então, também temos aí a questão de moradia. A atenção à saúde específica das pessoas LGBTs, né? Principalmente as mulheres lésbicas e bissexuais e também as transexuais, elas pontuam muito isso, né? De que muitas vezes os serviços de saúde, eles acabam não acolhendo, não orientando e não produzindo muitas vezes atendimentos que contemplem as especificidades, as particularidades, né, da saúde dessa população. E a gente tem diversos outros, né? A LGBTfobia acaba sendo um dos pilares que até sustentam diversas formas de violência na nossa sociedade, né, e que precisam ser combatidas. Imagine, por exemplo,
o acesso à segurança pública, né, em que muitas vezes registrar casos de LGBTfobia, de violências físicas, né, contra as pessoas LGBT se tornam muitas vezes inviabilizado. E só para também não, a gente não pode deixar de esquecer que acaba sendo o país ainda que mais mata, né, pessoas LGBTs. Então a gente tem um grande marco aí, triste marco, apesar de ser um país que a gente conseguiu avançar em alguns direitos, também é um país que a gente ainda enfrenta diversas vulnerabilizações para nossas vidas, né? Felipe, muito obrigado pela entrevista e pela disposição em conversar esse assunto com a gente, viu? Então eu que agradeço o convite.